Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 3, farei a leitura do verso 1 ao 19, dando continuidade às exposições no Evangelho de Marcos. Lembrando aos irmãos que esse texto tem paralelos em Mateus e em Lucas também, então, para que você tire melhor proveito, leia em casa depois os textos dos demais evangelistas. Nós vamos mencionar alguns aqui, mas que os irmãos leiam posteriormente também, ajuda no entendimento do texto. Meus irmãos, a palavra do Senhor, então, diz assim no Evangelho de Marcos, capítulo 3, de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendendo-a, e a mão lhe foi restaurada. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de o não comprimirem. Pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Oremos mais uma vez. Bendito Deus e Pai que nos reúne em seu amor gracioso, obrigado a Deus por essa manhã tão festiva, tão alegre na vida da igreja. É tão bom termos momentos assim de comunhão, de festa, de alegria, de ações de graças ao Senhor. Agora, ó Deus, continua a falar conosco por meio da instrução da palavra santa, inerrante, infalível do Senhor. Que os nossos corações estejam abertos, preparados para ouvir as lições que o Senhor tem para nós nesse texto. E aquilo que precisa ser corrigido no nosso entendimento também, conforme a palavra do Senhor nos mostra. Essa é a nossa oração e gratidão em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós sabemos que Jesus, ele é um mestre por excelência e ele ensina de todas as maneiras possíveis. Quando nós lemos os evangelhos, principalmente, nós vamos ver Jesus ensinando por palavras, por ações, por seu gestual, até pelo seu silêncio ele ensina às pessoas.
Jesus Cristo, ele vai no desenvolvimento do seu ministério, e aqui nós ainda estamos no início desse ministério, ensinando muitas coisas àqueles que estão ao seu redor. E certamente a palavra de Deus chega inspirada até nós, para que nós também aprendamos com os acontecimentos ao redor de Jesus e as suas ações, os seus diálogos, tudo aquilo que ele está mostrando, o que está sendo mostrado no texto. E aqui, propriamente dito, nós temos 3 cenas, é uma narrativa do evangelista Marcos, e cada uma dessas 3 cenas traz uma lição diferente, mas eu penso que para nós, principalmente, talvez não para os leitores, ouvintes originais, essas lições, elas não são apenas lições em si, mas são coisas que o nosso entendimento precisa ser corrigido de alguma maneira, sobre estes assuntos que estão sendo tratados nestes versículos. E eu queria entender com os irmãos quais são essas lições e o que do nosso entendimento sobre estes assuntos precisam ser corrigidos. Porque aqui neste texto nós encontramos Jesus mais uma vez entrando em uma sinagoga. E os irmãos sabem, principalmente no início do ministério de Jesus, ele vai muito à sinagoga, porque ali é o lugar de instrução pública. Ali é onde ele encontrará não só os doutores da lei, mas ele encontrará o povo judeu de maneira geral, que vai ali para ouvir a palavra, e ele tem que passar, o seu ministério tem que passar também por estes momentos na sinagoga. E Jesus continua com as suas ações, com o seu ensino nas sinagogas, com as suas curas, com as suas libertações, expulsão de demônios, e aqui no final do texto que nós lemos, nós teremos o acréscimo dos 12 apóstolos. Então, à medida que o ministério de Jesus vai caminhando, ele vai mostrando ali por que ele veio, o que ele está fazendo, e vai acrescentando facetas a essas cenas que vão sendo narradas continuamente. Então eu quero ver com os irmãos nessa manhã as 3 lições que essas 3 cenas apresentam para nós e como elas corrigem o nosso entendimento acerca de 3 coisas. A primeira delas está do verso 1 até o verso 6. O Senhor nos ensina acerca de liberdade e como Ele corrige a nossa visão acerca do que é liberdade e do que nós devemos entender a respeito do dia do Senhor, que para nós é o domingo. Veja comigo que no capítulo 2, no verso 23 ao 28, Jesus tem mais um daqueles embates com os fariseus por causa do sábado. Esse não é o primeiro, esse é pelo menos o 4º embate que Marcos relata aqui, por causa de uma suposta violação do sábado. A gente já falou sobre isso aqui. Jesus não estava violando o sábado que foi dado a Moisés, que foi dado lá na criação. Jesus estava violando as 39 regras que os fariseus tinham colocado em cima do sábado, que o Senhor tinha estabelecido. O Senhor Jesus Cristo jamais quebraria nenhuma lei, pelo contrário, Ele veio para cumpri-la. Então, a briga dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, dos fundamentalistas, dos legalistas, era por causa das regrinhas que eles criaram. E Jesus estava violando essas regrinhas, e eles ficavam furiosos com tudo isso, e demonstrava também um pouco da hipocrisia deles, porque, como nós vamos ver mais adiante aqui, eles se preocupavam mais com uma ovelha que estava caída no buraco do que com a vida humana. Mas aqui nós estamos na primeira cena, dentro da sinagoga, novamente, está lá Jesus, um homem que tem uma das mãos atrofiadas, secas, mirrada. Temos os fariseus, escribas provavelmente, e parece que até alguns dos herodianos, eles serão citados aqui no verso 6. Então esse grupo está na primeira cena, e eu quero que você tente pensar nesta cena, dentro de uma sinagoga. Provavelmente não era do tamanho desse templo, era uma construção pequena, e esse povo está todo lá. Jesus já está ganhando alguma fama na região, e as pessoas vão ali para ouvir, e também para serem curados, e os fariseus estão ali preocupados. E o texto já começa logo no início dizendo isso, no verso 2. Estavam observando a Jesus para ver se curaria aquele homem em dia de sábado, a fim de o acusarem. Lucas relata que eles estavam olhando para Jesus atentamente. Eles foram ali e estavam ali só para ver o que Jesus faria com aquele homem
que estava com a mão atrofiada. Parece até que eles levaram aquele homem para lá, é lógico, isso é uma inferência, né? Parece que eles levaram ele para lá e falaram, vamos ver o que ele vai fazer com aquele homem ali. E observaram atentamente a Jesus naquele momento, e Mateus registra que eles perguntaram a Jesus se era permitido curar no sábado. Marcos não registra isso, mas Mateus registra. Que eles chegaram para Jesus, tiveram a ousadia de perguntar, é lícito curar no sábado? E é interessante que haviam duas escolas principais de farisaísmo daquele período, que era a escola de Hilel e a de Shammai, e tanto uma como a outra, ou qualquer outra escola que existisse naquele período, para eles o sábado, ele poderia haver algum tipo de socorro somente a alguém que estivesse na iminência da morte. E uma pessoa com a mão atrofiada, talvez não fosse alguém na iminência de estar morrendo. Então, para eles, isso não era correto, curar alguém nesse dia. Mas é lógico, isso é incoerência, é hipocrisia daqueles líderes religiosos. E, inclusive, no relato de Mateus, é que Jesus vai respondê-los e dizer para eles, olha, se vocês tiverem uma ovelha que caiu num buraco no sábado, vocês vão lá resgatar ela. Só que a vida de uma pessoa, de um homem, vale mais do que de uma ovelha, mais do que de um animal. Pelo motivo óbvio, nós portamos a imagem e semelhança de Deus, os animais não. Então Jesus mostra, e Mateus relata isso, que havia essa hipocrisia deles. Se fosse a ovelha de vocês, vocês correriam para resgatá-la, mesmo que ela nem estivesse em risco de morrer. Mas um homem está com a mão atrofiada, está deficiente, e vocês estão preocupados se deve ou não curar no sábado. Então havia aquela tensão no ar, aquele momento em que há esse embate, há essa discussão, mas você sabe que Jesus não estava disposto a se retirar enquanto não cumprisse o que ele havia determinado a fazer naquele lugar. Por mais que os fariseus tivessem tramado aquele momento, Jesus estava ali exatamente porque ele é soberano e ele queria estar naquele momento para curar aquele homem. E o que Jesus faz? O verso 3 diz, vem para o meio. E aí a cena que estava ali, digamos, focada no embate de Jesus com os fariseus, agora é o homem que está no centro. É para todo mundo vê-lo. Jesus chama aquele homem, coloca no centro, provavelmente Jesus está do lado dele, todos os holofotes estão nele. E aí Jesus, antes de curar, ele vai fazer uma perguntinha para aqueles homens. É lícito nos sábados fazer o bem? Salvar a vida? Essa é uma pergunta para especialistas, doutores da lei, que até uma criança responderia. Uma criança responderia, claro que é lícito curar alguém, fazer o bem, salvar uma vida, em qualquer dia que seja. Mas Jesus quer ouvir os especialistas. E aí Jesus acrescenta ainda, é lícito fazer o mal? É lícito matar alguém? Porque Jesus conhece o coração deles, e é isso que eles estão tramando. Matar ao Senhor, fazer o mal a Ele, num sábado, num dia que deveria ser o dia deleitoso, dia de ouvir a instrução da palavra, dentro do templo não, da sinagoga. E aqueles homens estavam pretendendo o mal. Então quando Jesus faz essa pergunta, Ele está atingindo o âmago da questão, o coração deles, a disposição do coração daqueles homens. E aí eles perguntaram se deveria curar no sábado, e Jesus quer saber como está o coração deles diante dele mesmo. E aí o que acontece é o que você lê aí no final do verso 4. Mas eles ficaram em silêncio. E aí o texto diz que eles ficaram em silêncio e eles continuaram em silêncio até o momento em que Jesus esteve ali. Ou seja, silenciou todo mundo. Aquele silêncio sepulcral, morreu. Todo mundo ficou caladinho. Ninguém conseguiu falar mais nada. E aí Jesus Cristo, então, o verso 5 para mim é o ápice desse momento, desse texto, dessa cena, porque Jesus olha ao redor, Jesus olha nos olhos de cada um deles. Lembre-se, a sinagoga era um lugar pequeno, então dá para ver os olhos de todo mundo, aqui quase que dá para ver de todo mundo, lá principalmente. E ele olha ao redor, aqueles homens estão desnudos diante dele. Ele está vendo o coração deles. E ele olha, e o texto diz que Jesus tem duas reações. Ele ficou irado e ficou triste.
A Nova Versão Internacional, a NVI, ela traz esse texto assim: irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Jesus Cristo estava irado, uma ira santa, uma ira justa, não é uma ira como a nossa, que a nossa é uma ira pecaminosa, é uma ira com falta de justiça. A ira do Senhor é santa, e Ele está irado, porque Ele sabe o que está no coração daqueles homens, e Ele está triste também, porque esse é um reflexo da dureza do coração daqueles homens em relação àquele dia, em relação à cura, em relação à saúde daquele homem, em relação a tudo que envolvia aquele momento, porque o Senhor, Ele criou a vida e Ele criou um dia de descanso, a vida para ser valorizada, o dia de descanso para ser aproveitado, para ser um dia de alegria, de deleite no Senhor. E aqueles homens estavam tão embrutecidos por causa do legalismo, por causa do seu tradicionalismo, que eles corromperam até a valorização à vida, valorizavam mais uma ovelhinha do que a vida de um homem, e também não estavam fazendo caso do que era de fato o sábado, o dia de descanso, o dia do Senhor. E é diante disso que o Senhor então ordena que aquele homem estenda a mão, e aí imediatamente ele é curado. E qual que é a reação normal de qualquer ser humano ao ver uma cena daquela? Pense, você está lá, e aí de repente aquele homem tem a mão atrofiada, e aí ele estende a mão, e a mão fica curada instantaneamente. A reação era vibrar, agitar-se, como você vibrou nos gols do Brasil aí, não foi? É mais ou menos aquilo. Está curado, olha só, restaurou a mão dele. Todo mundo pulando de alegria dentro da sinagoga, aquela festa. Mas foi isso que aconteceu? Não. Ninguém ia nem querer saber que dia que era, se era a igreja presbiteriana ou não. Ia todo mundo pular de alegria. Curou o homem. O verso 6 diz, é um tom até fúnebre, né? O verso 6, depois de uma cura como essa. Retirando-se os fariseus, conspiraram logo imediatamente com os herodianos, contra ele, em como lhe tirariam a vida. Lucas registra que eles saíram da sinagoga furiosos. Curou alguém, saíram furiosos. Por quê? Porque curou no dia do sábado, e a regrinha foi quebrada, a regrinha do fariseu. E aí eles foram fazer aliança com Herodianos. Sabe quem eram os herodianos? Simpatizantes de Herodes. Mas qual Herodes? Não importa, qualquer Herodes dessa época aqui era filho do diabo, qualquer um. E era todo Herodes que passou nesse período aqui, odiava os judeus, odiava qualquer espécie de cristianismo, e esses homens vão fazer aliança com os simpatizantes de Herodes. Pensa nisso, o tamanho do que eles estão fazendo. E aí aqui, se você ler com mais cuidado, você vê até Satanás aqui, arquitetando toda a empreitada aqui. Porque você sabe que ele está sempre por detrás dessas ações que tentam levar a derrota do Senhor Jesus Cristo, mas você sabe que ele não consegue. Então o que Jesus está ensinando aqui? Aliás, o que ele está fazendo aqui na sinagoga? Aqui, ele está confrontando religiosidade e legalismo, ele está mostrando que ele é o Senhor do sábado. Ele já tinha falado isso anteriormente, agora ele está mostrando que ele é o Senhor do sábado para aqueles homens, e ele está demonstrando mais uma vez o seu poder e autoridade. Agora, o que Jesus ele está ensinando para nós e corrigindo no nosso entendimento acerca do sábado cristão, que é o nosso domingo? Pense nisso. É para nós lembrarmos que esse dia é dia de liberdade, dia de libertação. Nós somos libertos não para viver aprisionados a regras, legalismos que nós mesmos criamos, mas para viver de acordo com a palavra dele. Que essa liberdade nos tira de uma religiosidade vazia, que sufoca a valorização da vida, inclusive, que deixa de fazer o bem, que sufoca o propósito especial desse dia para o povo de Deus. Que esse dia é um dia deleitoso, porque o Senhor nos chamou para descansar nele, Ele é o descanso para a nossa alma. Como disse Agostinho de Hipona, fizeste do Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. O domingo é o dia que nós temos a ênfase de lembrar que nós descansamos no Senhor, que nós deleitamos-nos no Senhor.
E esse texto também nos lembra que nós podemos fazer do dia do Senhor um dia de escravidão. Basta que nós nos afastemos da palavra do Senhor. Basta que nós deixemos de lado a palavra do Senhor para seguir aquilo que o nosso coração endurecido quer seguir. Então, meus irmãos, que nós fiquemos atentos acerca da liberdade que nós temos em Cristo, para que esse dia, não só esse dia, mas a nossa vida, seja uma vida de entendimento. Que esse dia, o dia do Senhor, seja um dia de descansar, de fazer o bem, obras de misericórdia, de intensificar a nossa adoração, lembrar que é um mandamento do Senhor, deve ser observado não segundo regras legalistas, mas como um discípulo de Cristo Jesus, que cada um aqui é, e aproveitemos bem a nossa vida diante do Senhor para a sua glória. Essa é a primeira lição e a primeira questão que o texto corrige, e Jesus vai fazer isso várias vezes acerca do dia do Senhor. Agora, a segunda está do verso 7 ao 12, que é quando nós mudamos, a cena muda. Já tem muito conflito na sinagoga, então Jesus sabiamente vai para a praia, vai para o mar. Então a cabeça está cheia com aqueles fariseus, praia, descansar um pouco. E Mateus traz um detalhe nessa mudança de cenário que Marcos não traz. Ele diz lá no início, sabendo Jesus que eles estavam tramando a sua morte, ele se retira, porque ainda não era o momento dele, está no início do ministério. Quando chegar a hora, Jesus vai se entregar, ele vai ficar exatamente no lugar que deve ficar para que eles o capturem, mas agora não. Jesus tem ainda mais coisas a fazer, e ele vai, o Calvário ainda está longe, né? Mas ele vai atender às multidões. A fama de Jesus se alastrou. Se você ler o início do Evangelho de Marcos, você vai encontrar ele expulsando um demônio em Cafarnaum. Ele vai curar várias pessoas à porta da cidade. Ele vai curar o paralítico em Cafarnaum também. Ele vai curar um leproso. E aqui ele vai curar um homem da mão ressequida. Então você sabe, o povo da Palestina não era diferente de nenhum povo, então eles acabavam contando uns para os outros, né? Olha, tem um homem aí curando as pessoas, tem um homem expulsando demônios, então vamos ver quem é esse homem, vamos ver quem é esse mestre, quem é esse rabi, e com isso tudo vai aumentando o povo que segue a Jesus, até que temos multidões ao seu redor. O verso 7 e 8 traz para nós, e é só Marcos que traz detalhes de quem eram, de que regiões eram esse pessoal, da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do Jordão, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom. Eram gentios, eram judeus, gente de todo lugar, procurando a Jesus Cristo. Por que que isso é importante? Porque Marcos, ele está escrevendo, provavelmente, segundo a tradição, para cristãos que estão em Roma, uma boa parte de gentios, e eles precisam entender, né, que o evangelho não é apenas para os judeus. Por isso que você vai ler Mateus, e Mateus vai omitir essas informações. Para o judeu, essa informação não é importante, mas para os gentios é. Então, aquelas pessoas de várias nacionalidades, elas vão procurar a Jesus. Não necessariamente porque acreditavam que ele era o Messias, mas porque ele curava, porque ele expulsava demônios. E aquelas pessoas vão até ele e há uma publicidade ali, e acontece a mesma coisa que aconteceu nos capítulos anteriores. Os demônios que são expulsos confessam quem Cristo é, mas Cristo não quer a publicidade deles, não precisa do testemunho deles, e faz com que eles se calem também. Mas o que há de diferente é no verso 9. Porque o verso 9 nos mostra que, então recomendou a seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Então o texto diz que eles estavam não só tocando a Jesus, mas estavam se jogando em cima de Jesus. E aí não dá para atender todo mundo, fica até perigoso. Então Jesus segue uma lógica simples, de atender as pessoas da melhor maneira possível. Entra num pequeno barco, o texto traz um pequeno barco, ele fica à beira ali, e as pessoas ao redor, e ele atende aquelas pessoas que foram até ele, aquela multidão de enfermos, de endemoniados, pessoas levando seus familiares ali. E o texto de Lucas diz que as pessoas tocavam ele e dele saía poder. E isso é algo que acontece várias vezes no ministério de Jesus. As pessoas iam ali, Lucas também diz, para ouvir o seu ensino, para serem curadas,
e os demônios para serem expulsos. Agora, vale mencionar a aplicação que Mateus faz deste texto. Mateus, quando ele registra este momento, apesar de não citar detalhadamente as nações, os povos que aqui estavam, lá no capítulo 12, verso 17, ele diz assim: para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Mateus está ligando este momento com o cumprimento de uma profecia. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo ou justiça aos gentios, ou às nações. Então perceba o que está acontecendo aqui. Jesus Cristo, ele está mostrando que o avanço do seu reino tem a ver com todos os povos, com todas as nações. E esse é o entendimento que nós precisamos de correção acerca dele. Sobre o reino, o caráter do reino, a característica do reino, o que é o reino de Deus. Veja bem, o reino de Deus, desde Adão e Eva, o usurpador vem e ele quer, ele é um sanguessuga, ele é um parasita, ele quer colocar o seu reino, implantar o seu reino, quer usurpar o reino do Senhor, que é Satanás. Só que o rei chega, Jesus Cristo encarna, e aí você lê que ele está de fato amarrado, derrotado, e a cada passo do ministério de Jesus, ele é mais humilhado, mais vencido ainda. E o avanço do ministério de Jesus trata sobre isso, e o Senhor Jesus Cristo vem vencendo tudo e todos, vencendo aquele que é usurpador, vencendo as hostes do mal, vencendo o pecado, vencendo até a morte. O rei que veio para vencer. O reino dele tem essa característica. Só que o reino de Jesus Cristo, ele vai além do que o judaísmo esperava, porque o reino de Deus não é nacionalista. Não é nacional. Marcos, ele vai mostrar isso para gentios, vai mostrar isso para judeus também, porque o Senhor, com o seu ministério, ele vem alcançando judeus, gentios, diante de todas as tribos, povos e nação. Desde o exílio da Babilônia, Israel perdeu os privilégios, Israel nacional perdeu os privilégios que tinha. E quando nós olhamos principalmente para o Novo Testamento com a vinda de Jesus, isso ainda é muito mais claro. O novo Israel, o povo de Deus, é todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. E é por isso que o Senhor mostra a manifestação do seu poder, do seu reino, não apenas sobre os gentios, os judeus. E aí Marcos, ele está corrigindo aqui algumas expectativas daquelas pessoas do tempo de Jesus. Primeiro que o reino de Jesus não era político-militar, isso aí os irmãos já devem se lembrar bem, né? Havia uma ideia de que o Messias seria um político-militar que destronaria Roma e colocaria os judeus no topo do mundo. E as pessoas até falaram sobre isso em alguns momentos. Mas isso não é o que o texto mostra sobre o reino de Deus. E o reino de Deus também não é judeu nacionalista. Não é só para os judeus. E você sabe que no Novo Testamento Jesus vai corrigindo isso em vários momentos. E aí depois que Jesus sobe aos céus, os apóstolos têm que corrigir isso também, com a questão da circuncisão. Porque agora em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos estão reunidos apenas em um, que é Jesus Cristo. E como que esse texto corrige esse momento aqui, dessas pessoas indo até ele, e ele atendendo todas essas pessoas, independente de quem são, se são judeus, se são gentios, se são inimigos de Israel ou não. Como que isso corrige a nossa visão acerca do reino de Deus? O reino de Deus continua não sendo político-militar. Nós precisamos lembrar disso todo dia. Jesus Cristo não veio instaurar um reino que vai destronar homens do seu poder e colocar homens no poder. O seu reino veio para destronar o pecado e a idolatria do coração dos homens e transformá-los em novas criaturas, servos e discípulos dele. Esse é o seu reino. O seu reino também não é nacionalista. Então Deus não é brasileiro. Para com isso. Isso é feio. Há um nacionalismo exacerbado no coração de muitos. É idolatria. É idolatria. O entendimento equivocado que as pessoas têm hoje da nação de Israel. O povo de Israel hoje é pagão. Povo pagão, ímpio, como qualquer outro. Se não aceitarem a Cristo Jesus, perecerão eternamente.
Às vezes a gente vê na internet as pessoas, que a nação de Israel hoje está nem aí para Deus, está nem aí para Jesus Cristo. Não querem nem saber dele. Então, meus irmãos, esse entendimento de um Deus nacionalista encaixotado em uma nação é uma distorção do que a Bíblia diz acerca do reino de Deus. E nós precisamos ponderar e corrigir e alinhar o nosso entendimento do reino com o que a palavra diz. O reino de Cristo, ele é espiritual. O reino de Cristo, ele vem, como o próprio diz, de dentro para fora, mudando, transformando vidas. É por isso que nós precisamos olhar para a Escritura Sagrada em vários momentos, desde o Antigo Testamento, aliás. Jesus deixa isso claro, Deus deixa isso claro na sua palavra, que ele não veio somente para os judeus. Se vocês se lembrarem, pelo menos 3 mulheres que estão na linhagem messiânica não eram judias. Raabe era uma delas. Deus vem mostrando desde o início que ele tem um só povo, o povo que o adora, o povo que foi transformado por ele. Então, acerca do reino de Deus, todas as vezes que você lê Jesus atendendo pessoas de várias nações, de várias etnias, de vários povos, lembrem-se disso. Ele está fazendo isso porque ele é um Deus sobre todos os povos. Ele reina sobre todos os povos. O seu reino é sobre todos os povos. O terceiro aspecto que o texto traz, e o último, é a respeito do discipulado. O que precisa ser entendido sobre discipulado e o que precisa ser corrigido sobre discipulado. Veja bem, a cena agora muda, né? Mais uma vez, é a terceira cena. Jesus sai ali do meio da multidão, sai da praia e ele sobe ao monte. E Lucas registra que ele passou a noite orando. E depois que ele passa essa noite orando, segundo a vontade do Pai, tudo que Jesus faz é segundo a vontade do Pai, ele vai escolher 12 homens, os que ele quis. 12 homens que, segundo os estudiosos, representam as 12 tribos de Israel e assim representam um novo Israel na nova aliança, que fica entendido que está não apenas sobre os judeus. E aí o verso 13 diz que eles vieram junto para ele. Jesus Cristo não é qualquer mestre. Naquele tempo, os discípulos, eles que escolhiam quem era o mestre que eles iam seguir, qual escola que eles iriam seguir. Quero seguir a escola de Paulo, então eu vou lá me matricular na escola de Paulo. Mas Jesus Cristo, ele inverte a ordem, é ele que escolhe. Tem uma multidão seguindo ele, e aí ele vai, ora e volta, e os que ele quis, está destacado aí no texto, quem ele quis. E o querer de Jesus Cristo, ele se aplica a tudo. Jesus faz tudo o que ele quer. Não apenas escolher 12 apóstolos, mas fazer o que ele fez, curar quem ele curou, ele salva quem ele quer, ele transforma quem ele quer. Jesus Cristo faz o que ele quer, inclusive na salvação. Agora veja o verso 16. Primeiramente, ele vai escolher Simão, Pedro, Simão que acrescentou o nome de Pedro, Tiago, João, pescadores. Ele escolheu pescadores. Ele escolheu Mateus, que era um cobrador de impostos. Ninguém gostava, né? Os judeus não gostavam de cobrador de impostos porque ele era um judeu que ficava a serviço de Roma. Ele escolheu Zelote. Simão era Zelote, um partido revolucionário que queria que o poder romano fosse destronado na força, na espada, na guerra. E Judas, como Marcos não deixa passar, né? O que o traiu. Só para ficar garantido aí para você ver a lista. E aí você olha para a lista e falaria assim: se fosse eu convocar esses caras aqui, eu não convocaria não. Você olharia assim e falaria: você não convocaria nenhum desses caras para serem seus discípulos. Mas Jesus sim. Porque Jesus, ele não só conhece o coração. A questão não é que ele conhecia o coração daqueles homens, é que ele é o único que tem poder para transformar o coração daqueles homens. É por isso que ele escolhe eles, porque ele quer escolher aqueles homens e transformar os corações daqueles homens, claro, excetuando Judas. E se você ler, você já leu a Bíblia, eu espero que você tenha lido o Novo Testamento, você vai ver como esses homens foram transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Como esses homens foram usados, não só como apóstolos, mas como discípulos de Jesus.
Agora, pense bem comigo uma coisa. Se alguém fosse escolher você também, não escolheria, tá? Você olha aqui e você fala assim, esses caras aqui eu não escolheriam para ser discípulos não. Mas ninguém te escolheria também. Mas Jesus te escolheu. E Ele quer você, não é porque você é bom, mas porque Ele pode transformar o seu coração também, como Ele fez com a vida desses apóstolos. E o texto vai mostrar, irmãos, que esses homens eles foram chamados para tarefas específicas. Aí volta comigo no verso 14 e no verso 15. Primeiro que Ele designou. Designou é a mesma coisa que preparou. Ele preparou esses homens para estarem com Ele, para terem comunhão com Ele. Então Ele prepara esses homens, Ele tem comunhão com esses homens, e Ele envia esses homens para pregar e para expulsar demônios. Aí quando nós olhamos para as responsabilidades apostólicas, aqui nós estamos falando de apóstolos. Aí você diz assim, mas eles eram apóstolos, essas eram as suas credenciais, faltou um aqui que era de curar pessoas, né? Os apóstolos curavam as pessoas também e tal. Tudo isso é verdade, e nós não somos apóstolos também, você já sabe disso. Apóstolos todos já morreram. Mas as responsabilidades dessa lista aqui de Marcos, elas se aplicam a nós também. Você não foi chamado para ter comunhão com o Senhor? Foi. Você não é preparado continuamente pelo Senhor? É. Você não foi enviado para pregar o Evangelho, ou você acha que é só o pastor e o seminarista que tem que pregar o Evangelho? Todo mundo. E você foi chamado também para expulsar o mal em nome de Jesus Cristo. Como nós já falamos aqui em outro momento, se aparecer alguém endemoniado, você tem autoridade em nome de Jesus Cristo para expulsar o demônio. Então, meus irmãos, as palavras ditas lá em João 17, elas se aplicam a nós. Que o Senhor, Ele se manifesta, Ele manifesta o nome de Deus para que esses homens guardem a palavra. E o Senhor não pediu que os tirasse do mundo, mas que os guardasse do mal. E que o Senhor os santificava na tua palavra, que é a verdade, e o Senhor os envia ao mundo. Assim como Ele fez com eles, Ele faz com os discípulos de agora. Somos nós. Então, esse é um ponto que nós precisamos compreender. Jesus chamou 12 apóstolos ali, mas aplica-se aquilo que é tarefa do discípulo de Jesus a nós. Nós fomos chamados, preparados por Ele. A sua palavra em nós, o seu Espírito Santo em nós, a santificação contínua em nós. Nós somos chamados a ter comunhão com Ele, pelos meios de graça, pela oração, pela comunhão, pelos sacramentos, pela adoração. Nós somos enviados para pregar, evangelizar, discipular e também para repelir toda a manifestação das trevas. Meus irmãos, esses homens aqui foram homens transformados por Cristo. É por isso que eles incendiaram o mundo daquela época. É por isso que eles foram chamados de os transtornadores do mundo, chegaram aqui. Porque eles estiveram em comunhão com Cristo, porque eles foram preparados por Cristo, porque eles pregavam o Evangelho com fidelidade, porque eles não temiam o mal e repeliam todas as armas do mal. Então nós temos, assim como eles, guardadas as devidas proporções, tarefas como discípulos de Jesus Cristo. O discipulado, ele é um discipulado de serviço, não é um discipulado de tomar o café da manhã na igreja, ir embora para casa e acabou. É mais do que isso a vida de discípulo de Jesus Cristo. É uma vida de contínuo serviço. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, Timóteo, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Lembra-te de Jesus Cristo, Timóteo. Por essa razão, porque eu estou algemado, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele, se perseveramos, também com Ele reinaremos. Essa é a vida do discipulado, do discípulo de Jesus Cristo. Nós já morremos com Ele, então nós vivemos com Ele. E se nós vivemos com Ele, nós vivemos como verdadeiros discípulos dEle. Em comunhão, em santificação, em adoração, em pregação da palavra.
em vitória sobre as forças do mal. O que é que a vida desses homens comuns que serviram a Cristo até a morte nos ensina? Que o discipulado ou o chamado de Cristo ele é imerecido. Mais uma vez, nenhum desses homens mereciam. Você e eu também não merecemos. O discipulado com Jesus Cristo, ele é primeiro um chamado para ter comunhão com Ele. A pessoa pode fazer tudo. Ela pode ser a maior ativista do mundo. Se ela não tiver comunhão com Cristo, ela não entendeu o que é ser um discípulo de Cristo. Ela pode fazer até grandes coisas neste mundo. Sem comunhão com Cristo, não há como ele fazer da maneira correta. Não importa quem somos, ou qual ocupação nós temos, ou quão rico nós somos, ou quão pobre nós somos. O discípulo de Jesus ele é chamado para servir. E é isso que eu estou vendo aqui no texto. Homens comuns, alguns talvez mais proeminentes, outros não. Mateus provavelmente era rico, porque roubava muito na coletania, mas ele foi chamado para servir também. Assim como os pescadores que eram mais humildes. Nós somos preparados diariamente, irmãos, pela ação do Espírito Santo em nós. Se você é crente, o Espírito habita em você. Então você foi chamado. Os meios de graça foram confiados a você. Então, se você negligenciar a vida cristã, você vai negligenciar a tarefa de ser um discípulo e viver como tal. Por fim, Cristo não nos chamou para ativismo, nem político, nem social, nem de caráter nenhum. Não é para ser ativista. E Ele nos chamou para inércia também. Ele nos chamou para olharmos para a palavra dEle, entendermos o que Ele quer de nós e colocar em prática. É isso que nós precisamos entender acerca do discipulado. E é isso que Ele fez com esses homens aqui. Leia os evangelhos de novo, leia as cartas de Paulo, leia tudo que você leia todo o Novo Testamento, você vai ver o que Jesus está fazendo na vida desses homens. E é isso que Ele faz na minha e na sua vida também, à medida que nós caminhamos com Ele. Eu quero concluir a mensagem dessa manhã, aproveitando que hoje nós celebramos o Dia de Ação de Graças, trazendo aqui algumas questões que nós podemos dar graças ao Senhor, de acordo com este texto que nós acabamos de ler. Primeiro, nós damos graças ao Senhor porque Ele nos libertou para descansar nele. Meus irmãos, o fardo do legalismo, do judaísmo, da religião vazia, acabou em Cristo. Todos aqueles que vão até Jesus Cristo acham descanso para as suas almas. Então, aqueles que já encontraram desse descanso podem dar graças, podem dar ações de graças. Se tem alguém aqui que ainda não encontrou, vá até Jesus Cristo. Há descanso para a sua alma. Ação de graças também nós damos porque Ele é o mesmo hoje e sempre. O que isso quer dizer? Que Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua derrotando as forças do diabo e dos seus anjos. E Ele continua transformando e restaurando vidas até o seu retorno glorioso. Damos graças também porque Ele não é Senhor apenas sobre uma nação, mas Ele é Senhor sobre todo o universo e Ele continua alcançando povos de todas as tribos, línguas e nações. E é por isso que nós precisamos continuar a orar por missões, a enviar missionários, a enviar recursos, a ir também para pregar o Evangelho a todos os povos, porque Ele tem os seus eleitos entre todas as nações. Ação de graças também porque Ele chama quem Ele quer e Ele não vê como o homem vê, e Ele não escolheu porque Ele viu algo de bom em você, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo e Ele nos ama primeiro. E aí nós temos condições de amar. Nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. Ação de graças também porque o serviço para o qual fomos chamados não é escravizador, é abençoador, é gratificante, é glorioso, é maravilhoso servir ao Senhor. A melhor coisa que aconteceu na sua vida é ter sido feito discípulo de Jesus Cristo. Não tem nada melhor, não tem nada mais importante do que isso. Viver sob o discipulado, sob a autoridade e o poder daquele que te salvou, que te libertou e que te leva para a vida eterna com Ele. Damos graças também porque Cristo entrou na história humana. Cristo não ficou de longe. Ele confrontou autoridades, Ele curou pessoas, Ele cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele foi e Ele enviou o seu Espírito Santo que está conosco. E Ele voltará, e nós estaremos face a face com Ele, e nós damos graças, porque essa é uma certeza.
Nós ainda almejamos esse dia, mas é certo que ele acontecerá, então nós já rendemos graças ao Senhor por isso. Que assim Deus nos abençoe e que tenhamos o coração sempre grato ao Senhor. Amém.